chuva pega. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua. Pega geral, também vai pegar você. Projeto Aprovação realizado com sucesso. Jorge Dantas, primeiro lugar em Direito UFRN. Larice Vidal, primeiro lugar em Medicina UERN. Gabriel Medeiros, segundo lugar em Medicina UFCG. Virgínia Etni, segundo lugar em Medicina UERN. Fernando Antunes, terceiro lugar em Medicina UFRN. Felipe Rohan, quinto lugar em Medicina UFRN. Frederico Andrade, aprovado em Medicina USP e segundo lugar em Medicina UNP. Maria Clara Fialho, aprovada em Direito na USP. E mais, 158 aprovados em Medicina no Rio Grande do Norte e Paraíba. E 787 aprovados na UFRN. Alegria no dia do resultado, isso é over! Tá de bobeira. E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos fazer uma aulinha bem legal de exercícios sobre eletrostática, tudo bem? Questões que com certeza fariam bastante sucesso se caíssem na prova do Enem e não tenho dúvida, poucas pessoas acertariam. Então vamos lá, questão número 1. Uma esfera condutora A de peso P, eletrizada positivamente, é presa por um fio isolante que passa por uma roldana. A esfera A se aproxima com velocidade constante de uma esfera B, idêntica à anterior, mais neutra e isolada. Percebam que eu estou destacando aí na tela os grandes momentos, né, da questão. Por exemplo, velocidade constante, com certeza vai ser um detalhe muito importante na solução da questão, tá? A esfera A toca em B e em seguida é puxada para cima, com velocidade também constante. Quando A passa pelo ponto M, a tração no fio é T1 na descida e T2 na subida. Podemos afirmar que, dois pontos. Bom, então eu fiz um desenho aqui para vocês, tá? Situação 1, que seria o momento que as esferas estão se aproximando. Preste atenção, vamos ver se todo mundo entendeu a história. No início, pessoal, eu tenho uma esfera positiva aqui em cima e a esfera de baixo é neutra. Quando um corpo positivo é aproximado de um corpo neutro, acontece um fenômeno que na física nós chamamos de indução. Inclusive eu desenhei para vocês aqui o que seria a indução. Como o corpo é positivo, os elétrons dele foram atraídos para a região de cima. A região de cima da esfera aqui de baixo ficou negativa e, consequentemente, a região de baixo ficou positiva, já que os elétrons subiram. Essa minha representação mostra para vocês o que seria a indução. Um detalhe muito importante, que é uma frase que eu repito 1 milhão de vezes para os meus alunos, é: um corpo eletrizado como esse pode atrair um corpo neutro por indução. Quando essa indução acontece, a parte de cima do corpo fica negativa, e percebam que essa parte de cima, a parte mais próxima, então fica com o sinal oposto ao indutor. E aí, não tenho dúvida, surgirá uma força de atração entre os corpos que eu desenhei aqui. Ó. Aqui está desenhada uma força elétrica de atração. Tudo bem? Desenhei mais algumas forças. Uma força para cima, que seria a força do fio, segurando a bolinha. E além da força do fio, além da força elétrica, também desenhei o peso da própria bolinha. Então, no meu desenho, nós temos as 3 forças que atuam nessa bolinha aqui em cima. Detalhe importantíssimo. A questão diz que a velocidade com que a bolinha se move é constante. Isso significa, pessoal, que a bolinha, então, está em equilíbrio dinâmico. Traduzindo, que a soma de todas as forças que atuam sobre ela é zero. A força resultante tem que ser nula.
Consequentemente, a força que atua na bolinha para cima tem que anular as duas forças que atuam para baixo. Então, a tração 1, está aqui ela, tem que ser igual ao peso mais a força elétrica. Essa é a história. Tudo bem? Ok? Desenhei para vocês aqui o que seria a situação 2. A situação 2 é um momento que, segundo o texto, a esfera positiva encosta na de baixo. Pessoas, se um corpo eletrizado encosta num corpo neutro, nós temos, como eu escrevi aqui em cima, a famosa eletrização por contato. Então, haverá uma troca de carga entre os dois corpos. E aí nós temos mais uma frase importante dessa matéria. Que frase é essa? Na eletrização por contato, no final, os dois corpos ficam com o mesmo sinal. Então, se uma das esferas era positiva e encosta na neutra, não tenham dúvida, as duas ficarão positivas. E aí, nós iremos para a situação número 3. As duas positivas, situação número 3. Turma, a situação número 3 é quando você começa a puxar novamente a bolinha para cima. Preste atenção. As duas são positivas agora. Claro que para cima eu vou ter a força do fio, tração 2. Claro que eu continuo tendo o peso da bolinha para baixo. Só que eu preciso que vocês entendam que como as duas agora são positivas, elas não se atraem, elas se repelem. Então, percebam que agora eu estou desenhando aqui uma força de repulsão. A bolinha de baixo repelindo a bolinha de cima. A situação é diferente da anterior. Vou voltar, tá certo? Na situação 1, nós tínhamos uma atração. E a partir de agora, nós temos uma repulsão. Pessoas, eu poderia resolver a questão sem usar matemática. Se agora a força elétrica é para cima, percebam que isso ajuda, né? O fio. A força do fio vai diminuir. Acabou-se. A questão já estaria morta. A força do fio no início era maior, porque eu tinha duas forças atuando para baixo, e no final a força do fio diminuiu. Como isso aqui é uma aula e eu quero explicar tudo com calma, então eu escrevi aqui, o corpo se move com velocidade constante, então é uma situação de equilíbrio, somando todas as forças tem que dar zero. Consequentemente, as duas forças que atuam para cima devem anular a força que atua para baixo. Está escrito aqui, tração 2, mais a força elétrica tem que anular o peso. Se eu passar isso aqui para o outro lado, vai ficar negativo, vocês estão vendo aqui. Então, a tração 2 seria o peso menos a força elétrica. Ou seja, a tração 2 vai ser menor do que a tração 1. Porque a tração 1 era a soma do peso com a força elétrica. E a tração 2 era a subtração. Não precisava ter feito isso tudo, claro. Você poderia facilmente ter concluído que quando as duas bolinhas começassem a se repelir, a força do fio ia diminuir. Tudo bem? A questão já estaria morta. Resposta aqui, a letra D. A tração 2 obrigatoriamente é menor que o peso da bolinha, que é menor do que a tração 1. Tudo bem? Lembrando, né, por acaso, quem não é aluno do Over, você pode dar um print aqui da tela para estudar e fazer depois a questão com calma, para verificar se realmente você entendeu tudo. Tudo bem? Ok? Questão 2. Na extremidade de um bastão isolante, existe uma pequena esfera metálica eletrizada com carga negativa Q. Quer-se transferir essa carga para uma outra esfera metálica, oca, neutra e bem maior.
Para tanto, o bastão pode ser colocado em contato externo ou contato interno com a esfera neutra. Pode-se afirmar que após o contato, a carga adquirida pela esfera oca será... Vamos lá. Fiz o desenho aqui para vocês, tá? Separei as duas situações. Situação 1, você vai encostar a bolinha por dentro da bolona. Situação 2, a bolinha por fora da bolona. Tudo bem? Vamos lá. Situação 1, encostei a bolinha por dentro. Pessoas, todo mundo estudou que quando um corpo está eletrizado, um corpo bom condutor está eletrizado, toda a carga deve ir para a superfície dele. Por quê, professor? Porque essa carga de mesmo sinal se repele e, consequentemente, deve se afastar o máximo possível. Então percebam que originalmente o máximo possível era isso, ó, a superfície externa da vermelha. Mas agora, quando eu encosto a bolinha na grande, pessoas, essas cargas negativas, elas podem se afastar mais ainda. Elas podem ir para a superfície externa da grandona. Então, não tenho dúvida, como as cargas se repelem, tchau, elas vão para a superfície externa da grandona. Então, confere comigo, tá? No início, a bolinha vermelha tinha uma carga, ó, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. -8 Na minha experiência, toda essa carga passa para a grandona, repetindo, a carga se repele e vai para a superfície externa da maior. Então, no final da experiência, a grandona teria toda a carga, -8 Na situação 2, não. Na situação 2, o contato será externo. Então, ao encostar a bolinha pequena na grande, eu preciso que vocês entendam que essas cargas negativas que se repeliam e originalmente estavam na superfície externa da pequena, elas podem se espalhar por toda essa superfície aqui, pessoal. Já que elas se repelem, elas vão se espalhar o máximo possível. Então, olha só, eu vou ter parte da carga na grande e parte da carga na pequena. É diferente. Quando eu separar as duas, nesse meu exemplo, eu tenho uma carga de -2E na pequena e de -6E na grande. Por quê? Porque a carga se espalhou nas duas. Ah, professor, por que se colocou mais carga na maior? Porque quanto maior o corpo, mais carga ele deve receber. Se as duas tivessem o mesmo tamanho, não tenho dúvida, a divisão seria meio a meio. Metade na pequena e metade na grande. Tudo bem? Ok? Então, observem. Na situação número 1, a grande adquire toda a carga, -8E, e na situação 2, a carga é dividida entre as duas. Consequentemente, a grande ganha menos carga, -6 só. Essa é a resposta da questão. Como esse é um vídeo aberto, qualquer pessoa do Brasil pode assistir, supondo que você sofreu um pouquinho para tentar entender essa explicação, pega o seu livro e dá uma olhada nas propriedades dos condutores em equilíbrio estático. Tudo bem? Essa ideia que toda carga deve ir para a superfície do bom condutor, ela será encontrada nesse capítulo e aí vocês podem dar uma estudadinha. Tudo bem? Vamos em frente. Então a resposta da questão é letra D. Ó. Se você faz o contato por dentro e por fora, a carga adquirida pela grandona será menor se o contato for por fora.
se o contato for externo. Foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem? Ok? Questão 3. Uma molécula diatômica tem átomos com carga mais que menos que. A distância entre os átomos é d. A molécula está numa região onde existe um campo elétrico uniforme E. Indique em qual das seguintes posições a molécula estará em equilíbrio estável. Justifique. Pessoal, vamos lá. Detalhe muito importante esse aqui, ó. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é criado entre duas placas. Uma placa positiva e uma placa negativa. Então, obrigatoriamente, para criar esse campo elétrico que está desenhado aqui, nós teríamos que ter duas placas. Fiz um desenho aqui qualquer. Então, ó, nesse desenho, eu teria que ter uma placa desse lado e, obrigatoriamente, uma placa do outro lado. Tudo bem? Pessoas, com certeza, essa placa da esquerda seria a placa positiva e essa placa da direita seria a placa negativa. Ah, professor, como é que você sabe? Isso é uma convenção, né? Todo mundo na sua respectiva escola deve ter estudado que o campo elétrico sempre sai da placa positiva para a placa negativa. Então, não tenham dúvida, essa teria que ser positiva, porque o campo está saindo, e essa teria que ser negativa, porque o campo está entrando. Pessoas, pensem comigo, se essa aqui é a positiva, claro que essa bolinha azul, ó, negativa, seria atraída por essa placa aqui. Tudo bem? Claro que essa positiva seria atraída por essa placa aqui, pela placa negativa. Tudo bem? Então, olha só, eu vou tirar as placas, tá certo? Mas o que interessa, então, ó, a bolinha azul atraída para a esquerda, a bolinha vermelha atraída para a direita. Professor, precisava realmente dar todo esse rolê para entender isso? Não, não precisava. Porque todos vocês devem ter estudado nas suas respectivas escolas que, quando um corpo é negativo, a força elétrica que atua sobre ele tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico aqui é para a direita, não tem erro. Com certeza, a força elétrica teria que ser para a esquerda na bolinha negativa. Na positiva é o contrário, pessoal. Um corpo positivo sempre sofre a força no sentido do campo elétrico. Então, bolinha azul atraída para a esquerda, bolinha vermelha para a direita. Isso que eu acabei de falar, que é uma OBS muito importante dessa matéria, está escrito aqui. Essa equação, né, diz que quando uma carga elétrica está dentro de um campo elétrico, ela sofre uma força elétrica. Pessoas, se a carga é positiva, obrigatoriamente esses dois vetores terão o mesmo sentido. Se a carga for negativa, se tiver um menos aqui, significa que esse vetor tem sentido oposto a esse, que é justamente o que está desenhado aqui. A questão pede para a gente marcar em qual dos desenhos o equilíbrio, olha só comigo aqui, ó, é estável. Pessoas, a letra A nem é uma situação de equilíbrio. Porque se você olhar o desenho da letra A, na parte de cima existe uma força para a esquerda, na parte de baixo existe uma força para a direita. Essas duas forças produzirão um torque. E esse torque fará a molécula rodar. Torque é um agente físico capaz de produzir rotação. Então, haveria uma rotação e isso faria a molécula girar, olha o desenho no quadro, girar no sentido, o que, pessoal? Anti-horário. Então, a letra A está completamente fora, porque
nem é uma situação de equilíbrio, nem cabe discutir se é um equilíbrio estável ou não, nem é equilíbrio. Tudo bem? Ok? Vamos para a letra B. Letra B, de novo, o campo elétrico é para a direita. Se vocês realmente estiverem prestando atenção no que eu estou falando, todo mundo já saberá que na bolinha vermelha a força será para a direita. Por quê? Porque em cargas positivas a força elétrica sempre tem o sentido do campo elétrico. E na bolinha azul negativa, não tenho dúvida, dá uma olhada comigo, a força será para a esquerda. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, essas duas forças juntas produzirão um torque. Dessa vez no sentido oposto, né? Dessa vez a molécula rodaria no sentido horário. Uma coisa legal, fica aí como OBS para vocês darem uma estudada com calma. A gente poderia dizer que tanto na letra A quanto na letra B, nós temos um binário. O que é um binário? Um binário é uma situação onde você tem duas forças de mesmo valor com sentidos opostos, atuando em linhas de ação diferentes. Então essas forças, esse binário, ó, ele é capaz de produzir um torque, né? De gerar uma rotação. De novo, a letra B nem é uma situação de equilíbrio, já que a partícula vai rodar. Tudo bem? Letra C. Turma, de novo, tá? Campo elétrico para a direita, dá uma olhada aqui. Então, na bolinha vermelha, força para a direita. Na bolinha negativa, força no sentido oposto, esquerda. Dá uma olhada. Pô, legal, dessa vez nós temos uma situação de equilíbrio, né? Uma força para lá, outra força para cá. Então, o sistema estaria em equilíbrio. E agora sim, a gente tem que pensar mais um pouquinho. Professor, esse equilíbrio é estável? Não, não é. O equilíbrio é estável quando você tira o corpo da posição em que ele se encontra e a tendência dele é voltar. Olha a letra C, pessoal. Se você, por exemplo, pegasse essa molécula e girasse ela um pouquinho assim, na parte de cima dela, a força seria para cá. Na parte de baixo, a força seria para lá. Então, essas duas forças, acabei de explicar, produziriam um binário e isso faria a molécula se mover mais ainda, rodar, se afastar mais ainda da posição original. Se eu fizesse um pequeno movimento desses aqui, ela se moveria mais ainda. Esse equilíbrio não é estável, porque senão o corpo retornaria à posição original. Olha comigo a letra D. Letra D. De novo, hein? Campo elétrico para a direita. Carga negativa, força no sentido oposto. Carga positiva, força no mesmo sentido. Olha o desenho. Legal. Pessoas, de novo, eu tenho uma situação de equilíbrio, né? Uma força para um lado, outra força para o outro, beleza, equilíbrio. A pergunta é, se eu der uma mexidazinha nessa molécula, será que a tendência dela é voltar? Olha o desenho. Imagina que eu pegasse a molécula e fizesse isso aqui, ó. Girasse um pouquinho ela para cá. Pessoas, como a força na parte de cima seria para lá e a força na parte de baixo seria para cá, essas forças trariam a molécula de volta. Resposta à letra D. A letra D é uma situação de equilíbrio estável. E, de novo, observem que a letra E nem é equilíbrio, né? Parte negativa, sentido oposto a esse. Parte positiva, mesmo sentido. Então, do jeito que está aí, não precisa nem mexer. A molécula já vai se mover sozinha, ou seja, nem é equilíbrio. Resposta, letra D. Tudo bem? Beleza? Questão 4. Mais uma questão linda, sensacional, maravilhosa, a cara do Enem. Eu queria pedir para vocês, se essa aula de alguma forma está ajudando vocês, dá uma curtidazinha aí, tá certo? Para que eu saiba se é necessário, se é útil, se ajuda. E aí, assim,
eu farei outras aulas para vocês, se vocês estiverem gostando. Vocês também podem e devem assinar o canal, tem um botãozinho aí, assinem o canal, e aí, sempre que eu fizer alguma aula, vocês serão comunicados pelo computador, pelo celular e etc e tal. Vocês não perderão nada. Não só aulas de física, tá? Mas aulas também dos outros professores do Over, que com certeza acontecerão aqui nesse canal. Beleza? Então, lembra de curtir o vídeo se você gostou, claro, né? E assinem o canal. Eu pretendo ajudar vocês o máximo possível via internet. Tudo bem? Questão 4. Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com uma nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tem uma carga negativa. Isso aqui vai ser importante, tá, pessoal? Negativa. Então, ela exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira também negativas. Um momento importante, legal. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre as partículas de poeira. Então preste atenção, daqui a pouco vocês vão ver um desenho mostrando uma dessas partículas de poeira. Turma, no desenho haverá uma força de repulsão. E com base no texto, vocês são obrigados a entender que essa força é uma força elétrica de repulsão entre negativo e negativo. Vocês verão uma força de atração e não tenho dúvida, essa força de atração será a força gravitacional. Está aqui, ó. Força gravitacional, atração. Tudo bem? Olha o desenho aí. No desenho, a questão colocou a Lua e a poeira em volta. E a Lua de novo e um único grão de poeira para facilitar. Pessoal, quem quiser dar o print, imprime em casa, etc e tal, preste atenção. Nesse desenho, vê se vocês estão ligados. Que força seria essa daqui? Entre a poeira e a Lua. Com base no texto, seria a força gravitacional. Que força seria essa? Com base no texto, seria a força elétrica. Repulsão entre a Lua e a poeira. Tudo bem? Continuando o texto. Suponha que a 2 km da superfície da Lua, a atração gravitacional equilibra exatamente a repulsão elétrica, de tal forma que as partículas de poeira flutuem. Traduzindo então, pessoal, nessa distância, essa força nula é essa. Tudo bem? A pergunta da questão, ó, se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km. Pessoas, prestem atenção, um momento muito importante, tá certo? A poeirazinha está flutuando aqui porque essa força nula é essa. A questão pergunta, traduzindo, se a poeira estivesse mais distante aqui, ó, mais distante da Lua, e aí, será que ela continuaria flutuando? Resposta, sim. Por quê, professor? Aqui é a equação que todo mundo tem que conhecer, a equação que calcula a força elétrica. Turma, está escrito aqui que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Traduzindo, se você aumenta a distância, a força elétrica diminui. Beleza. Está aqui a equação que calcula a força gravitacional. E turma, essa equação diz a mesma coisa, que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vejam se ficou claro. Nessa distância, essa força nula é essa. Pessoas, se eu pegasse esse grão de poeira e afastasse, claro que as duas forças iam diminuir. Quanto mais distante da Lua, menor seriam as forças. Só que eu preciso que vocês entendam que as duas forças diminuiriam da mesma forma. Por quê? Porque ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, beleza, as duas forças ficariam menores. Só que elas diminuiriam da mesma maneira, de maneira que essa continuaria anulando essa. Tudo bem? Então tá aí a resposta, letra B.
a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática e as partículas de poeira também continuariam flutuando. Para quem não lembra, tá, para acabar essa questão, essa equação aqui é a famosíssima lei de Coulomb, calcula a força elétrica. E essa equação é a famosíssima lei da gravitação universal de Newton, calcula o valor da força gravitacional. Beleza? Questão número 5, outra questão maravilhosa. Essa questão, ela não tem figura, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer um desenho, mas eu fiz o desenho. Inclusive, eu queria que vocês percebessem isso. Essa é outra questão que, se caísse na prova do Enem, praticamente ninguém acertaria. E a grande dificuldade dela é conseguir construir um bom desenho. Se você conseguir ler bem o texto e fazer o desenho correspondente, você vai acertar a questão. A dificuldade é conseguir imaginar esse desenho. Tudo bem? Lendo a questão 5. 3 cargas elétricas multiformes estão nos vértices A, B e C de um triângulo retângulo isósceles. Sabe que a força que atua sobre a carga localizada no vértice C do ângulo reto tem a mesma direção que a da reta B. Aplicando-se a lei de Coulomb a esta situação, conclui-se que... dois pontos. Como eu disse, o grande lance é conseguir fazer um bom desenho. Eu vou fazer aqui com vocês, acompanha comigo. Está aí o triângulo que a questão falou. Pessoas, em cada vértice do triângulo existe uma carga. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Legal? Beleza? O detalhe da questão é sobre essa carga aqui, ó. A carga que está no vértice do ângulo reto do triângulo. Ângulo reto, ou seja, aquele ângulo de 90 graus. Então, esse detalhe é muito importante no desenho. Está escrito, pessoal, que essa carga aqui sofre uma força que tem a mesma direção da reta B, ou seja, dessa parte de baixo do triângulo. Percebam que a questão não fala sobre o sentido, não interessa se é para lá ou se é para cá, isso não é importante. Vou botar qualquer um, tudo bem? Olha só, coloquei para a direita. O importante era entender que essa força tinha a direção desse outro lado do triângulo. Traduzindo, que essa força era horizontal. E a minha pergunta para vocês é, para que a força resultante nessa carga aqui fosse horizontal, será que a carga A e a B a repelem? Ou se a carga A repelisse a C e a B também repelisse, vocês obrigatoriamente têm que entender que a carga A e B têm o mesmo sinal. Será que isso é verdade? Claro que não. Se a carga A repelisse a C, ela produziria uma força nessa direção aqui, ó. Uma força assim. Se a carga B repelisse a C, idem, uma força para lá. Turma, se eu tivesse uma força para cá e uma força para cá, essas duas forças juntas gerariam uma resultante para cima. E a questão não diz isso. A questão diz que a resultante é horizontal. Ah, professor, será que essas duas cargas atraem a C? Com certeza não. Se a A atraísse a C, eu teria uma força para cá, acima. Se a B atraísse a C, uma força para cá. Pessoas, se eu tivesse uma força para cá e outra força para cá, a resultante seria para baixo. Então, não pode ser. Percebam que, com certeza, a A e a B não têm a mesma carga, o mesmo sinal. Melhor dizendo. Porque, senão, ambas repeleriam a de cima, e aí a resultante seria para cima, ou ambas atrairiam a de cima, e a resultante seria para baixo. Com certeza, o sinal da A é o oposto da B. Nesse meu desenho, pessoal, para que o desenho fosse esse, para que a resultante fosse para a direita, preste atenção, obrigatoriamente a A teria que repelir a de cima, assim, ó.
Obrigatoriamente a B teria que atrair a de cima, assim, ó. Se eu tivesse uma força para cá e a outra força assim, aí tudo bem. Eu poderia ter uma resultante horizontal. Ah, professor, só isso? Não, não é só isso. Para que a resultante seja exatamente na horizontal, obrigatoriamente o valor dessa força tem que ser exatamente igual ao dessa. Porque se essa força aqui fosse maior do que essa daqui, a resultante ficaria um pouquinho mais inclinada para cima. Se essa aqui fosse maior, um pouquinho mais inclinada para baixo. Para ficar bonitinha na horizontal, essa força aqui tem que ser igual a essa. E vocês vão observar isso na questão, na resposta. Olha o meu desenho aí na tela, tudo bem? Então, repetindo, se a A repelisse a C, tá aqui, ó. Se a B atraísse a C, tá aqui, ó, com forças de mesmo valor, eu poderia ter uma resultante horizontal para a direita. Preste atenção na resposta, hein? Resposta. Obrigatoriamente A e B têm sinais contrários, porque uma atraiu a C e a outra repeliu. Muita calma. Porém, o valor das duas cargas é igual. Por isso, elas geram forças de mesmo módulo, e aí sim, nós podemos ter uma resultante horizontal. Tudo bem? Questão linda, maravilhosa. Beleza? Vamos lá. Questão 6. Em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas posicionadas horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior negativa, como representado nessa figura. Pessoal, já expliquei isso nessa aula. Olha só, placas paralelas. Uma positiva e a outra negativa geram o famosíssimo, a questão não precisava ter dito isso, olha só, campo elétrico uniforme. Eles disseram porque foram legais, mas não precisava ter dito isso. Vocês são obrigados a saber disso. Tudo bem. Lembrando que eu já expliquei hoje também que o campo sai da região positiva e entra na negativa. Tudo bem. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Essa gota tem carga elétrica, está escrito aqui, ó, eletricamente carregada. E pessoas, ela está dentro de um campo. Se você coloca uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, surgirá uma força elétrica. Eu acho que isso já ficou também bastante claro nessa aula. Tudo bem? Mas vamos em frente. E que a gota está apenas sob a ação desse campo, que é o campo elétrico, ou seja, haverá uma força elétrica sobre ela e da gravidade. Pessoas, se existe gravidade, haverá então uma força gravitacional sobre ela. Resumindo toda a história até agora, nós teremos uma força elétrica e a força gravitacional, o peso, atuando sobre ela. Para um certo valor do campo elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Eu já falei isso aqui 1000 vezes na aula de hoje. Percebam como esse conceito é importante, percebam como isso aparece muito nas questões. Se o sistema tem velocidade constante, ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a força resultante sobre a gota é zero. Então, resumindo toda a história dessa questão, está escrito nela que a força elétrica e o peso se anulam. Essa é a história. Tudo bem? Beleza. Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota é... Tudo bem, esse desenho aqui é o que está escrito na questão. Isso aqui não está na questão, né? Foi eu que escrevi. Ó. Se a velocidade é constante, o equilíbrio é dinâmico. Somando todas as forças a zero, a força elétrica tem que anular o peso. Pessoas, pensem comigo. Você tem uma gota aqui, existe uma força gravitacional sobre ela, um peso. Pensem, vocês acham que eu vou desenhar
esse peso como aí nessa bolinha? Pensem. Claro que eu desenharia o peso vertical para baixo. De novo, pensem. Olha na tela. Se a força resultante tem que ser nula, e eu sei que o peso é para baixo, pensem. Para onde vocês acham que eu vou desenhar a força elétrica? Se a força elétrica tem que anular o peso e o peso é para baixo, eu vou desenhar a força elétrica para onde? Pensem, pensem. Para cima, muito bem. Acompanhem comigo. Outra coisa, antes de continuar, para ficar mais legal ainda, o campo elétrico aqui, obrigatoriamente para baixo, né? Saindo da placa positiva para a placa negativa. Já expliquei isso também aqui nessa aula. Dá uma olhada. Ótimo. De novo, peso para baixo, força elétrica para cima. Ótimo. Pessoas, não olhem para a parte de baixo da tela. Vamos ver se vocês realmente estão aprendendo. O campo elétrico é para baixo. Está aqui, ó. A força elétrica é para cima. Pensem. Vocês acham que essa bolinha é positiva ou negativa? A cola está aqui do lado, ó. Expliquei isso 1000 vezes aqui durante essa aula. Pô, se a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico, com certeza essa bolinha é negativa. Olha aqui a resposta, ó. A bolinha negativa, e isso aqui é o óbvio do óbvio do óbvio. A força resultante tem que ser nula sobre ela. Isso a gente sabia desde o início da leitura. Tudo bem? Questão linda, sensacional, a cara do Enem. Tudo bem? Vamos em frente. Galerinha, eu queria pedir mais uma vez para vocês, tá certo? Que vocês avaliem a aula. É muito importante para a gente saber se esse tipo de aula é útil. Eu não sei se vocês conseguem perceber que ao longo desse vídeo minha barba mudou, porque para completar esse vídeo, espero que a gente complete hoje, já é uma semana de trabalho. Então é muito trabalhoso, são muitas pessoas envolvidas e a gente precisa saber se esse esforço em todo vale a pena, se realmente é útil para vocês. Então, por favor, não esqueçam de curtir, supondo que vocês achem que é útil. Senão, não precisa curtir. A gente só precisa desse feedback, tá? Para saber se a gente continua fazendo esse tipo de aula, se todo esse consumo de energia é importante. E também não esqueçam de assinarem o canal, porque supondo que outros vídeos sejam gravados, né? Supondo que realmente vocês aprovem o projeto, aí vocês serão avisados pelo computador de vocês ou pelo YouTube, pelo celular, melhor dizendo, sempre que nós gravarmos um vídeo. Ok? Beleza? Vamos nessa. Questão 7. A reprodução de muitas plantas depende de insetos. Abelhas, por exemplo, que levam pólen de uma flor para outra. As abelhas ficam positivamente carregadas ao voar, tornando-se capazes de coletar eletricamente o pólen, que é levemente condutor. Essa questão tem tudo a ver com a primeira da aula de hoje, porque a história é que a abelha, dá uma olhada, fica eletrizada devido ao atrito com o ar e consegue atrair o pólen através da indução. Eu falei na aula de hoje, no início, um corpo eletrizado pode atrair um neutro através do fenômeno da indução. Então, percebam
como a eletrostática é importante, né, no dia a dia. Todos vocês devem saber que as abelhas são fundamentais para a vida no planeta Terra. Inclusive, existe a possibilidade das abelhas entrarem em extinção, muitas pessoas têm discutido isso, e isso seria o caos completo para o planeta Terra. Existe uma série que eu acho que vocês deveriam assistir, primeiro porque é divertida, porque é ótima, e segundo, eu acredito que ela vai gerar muita influência aí nas provas dos próximos anos, que é Black Mirror. E na série tem um episódio onde as abelhas foram extintas e foi necessário criar abelhas robóticas para continuar com o processo de polinização. E aí hackers conseguem controlar essas abelhas e matar pessoas, ou seja, é um negócio muito interessante, vale a pena assistir a série inteira, mas esse episódio pelo menos tem a ver com essa questão aqui. Tudo bem? Quando uma abelha se aproxima da antera, um grão de pólen é atraído, de novo, hein? Um corpo eletrizado, esse corpo eletrizado consegue atrair um nêutron através do fenômeno da indução. Usando essas informações, pode-se afirmar que o campo elétrico produzido pela abelha e a variação de carga sofrida pelo grão de pólen após entrar em contato com o corpo do inseto são... Pessoas, eu vou voltar rapidamente, tá certo? Na questão anterior, por exemplo. Por que esse campo elétrico é chamado de campo elétrico uniforme? Eu falei bastante aqui nessa aula que quando você tem uma placa positiva paralela a uma negativa, você cria um campo elétrico uniforme. Por que esse campo elétrico é uniforme? Porque as linhas do campo são paralelas. Então, aqui nesse desenho, não existe nenhuma região onde a concentração de linhas seja maior. Estão igualmente espaçadas, campo elétrico uniforme. De novo, para você criar esse campo, você precisaria, por exemplo, de uma placa positiva paralela a uma negativa. Pessoas, essa situação que está desenhada aqui no quadro é completamente diferente da questão que eu estou fazendo agora, né? Uma abelha, ou seja, um corpo com dimensões desprezíveis, vocês poderiam considerar um ponto positivo. Com certeza o desenho não vai ser nem um pouco parecido com o que eu mostrei há pouco tempo. O desenho seria algo parecido com isso aqui, ó. Carga positiva, o campo é saindo, o campo elétrico é de afastamento, tá? Então vocês poderiam pensar que a abelha é isso aqui, ó. E o campo elétrico ao redor dela é isso aqui. Com base no que eu acabei de explicar, percebam que o campo elétrico aqui é completamente diferente do campo elétrico nessa região aqui, ó. Por quê? Porque quanto maior a concentração das linhas, maior é o campo. Então, repetindo, nessa região aqui, o campo elétrico é maior do que nessa, porque as linhas estão mais próximas. Tudo bem? Então, metade da questão já foi. O campo elétrico produzido pela abelha, com certeza não é um campo uniforme. Com certeza. 2. Quando a abelha encosta no pólen. Turma, quando a abelha encosta no pólen, como eu disse, tem tudo a ver com a questão número 1. Supondo que alguém se enrole agora, dá uma olhada novamente na questão número 1. Corpo positivo encostou no neutro, vai haver uma eletrização por contato. A carga vai se distribuir entre eles. Então, olha só, lê comigo aqui, ó. A variação sofrida pelo grão de pólen ao entrar em contato com a abelha não é zero, vai haver uma mudança qualquer de carga, porque a carga vai se distribuir entre os dois. Acabou-se. Resposta letra B. O campo elétrico da abelha não é uniforme e quando a abelha encosta no pólen, vai haver uma variação de carga que não é zero, porque haverá uma troca de carga entre os corpos. Tudo bem? Estão entendendo? Beleza. Vamos em frente. Mais uma questão linda, sensacional, a cara do Enem.
Inclusive, no Enem do ano passado, 2016, essa aula está sendo gravada em 2017, tá? Havia uma questão muito parecida com essa. O Enem ama essas questões. Conta uma história e manda o aluno marcar o gráfico. Tudo bem? Acompanha comigo. Vamos à leitura. Questão 8. Uma partícula de massa m eletrizada positivamente é lançada verticalmente para baixo com velocidade inicial não nula num campo elétrico uniforme para baixo. Percebam que depois de tudo que eu expliquei aqui, não precisava nem escrever isso, né? Placa positiva, paralela ou negativa, claro que o campo elétrico é uniforme e claro que é para baixo, porque é saindo do mais para o menos. Você já vê a velocidade escalar do movimento. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos de V e A em função do tempo? Pessoas, essa questão é quase um resumo de tudo que eu expliquei. Olha para a questão. Placa positiva em cima, placa negativa embaixo. Então o campo elétrico é para baixo. Olha para a tela. A carga é positiva. Pessoas, a carga é positiva, o campo é para baixo. A força que ela vai sofrer é para onde? Para cima ou para baixo? Claro que é para baixo. Porque eu falei hoje, 1 milhão de vezes, que quando a carga é positiva, a força elétrica sobre ela sempre tem o sentido do campo elétrico. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Então, vamos ao resumo da história. Você tem uma carga elétrica colocada dentro de um campo elétrico. Consequentemente, não tenho dúvida, ela vai sofrer uma força elétrica. Pessoas, essa força elétrica será a força resultante sobre ela. E com base nessa equação, a famosa segunda lei de Newton, quando existe uma força resultante atuando sobre uma certa massa, dá uma olhada aqui, ó. Essa força gerará uma aceleração. Tudo bem? Percebam que a velocidade era para baixo, já existia uma velocidade. Com base na minha explicação, vai surgir uma força para baixo. Então, vai surgir uma aceleração. Pessoas, como essa força é a favor da velocidade, essa aceleração vai fazer com que o corpo ganhe velocidade. A velocidade vai aumentar, porque a força está atuando no sentido do movimento. O que mais? Acompanha comigo. Nós sabemos que o campo elétrico é uniforme. Esse K aqui significa constante, o campo é constante. Se o campo elétrico é constante, e é o campo que gera a força elétrica, eu sei que a força elétrica é constante. A força que vai surgir nessa carga sempre terá o mesmo valor. Será uma força constante. Pessoas, agora vem para cá, ó, segunda lei de Newton. Se a força que vai surgir sobre a carga é constante, ou seja, a força resultante sobre ela é constante, olha a segunda lei de Newton. Uma força resultante constante gerará uma aceleração constante. Então, uma das perguntas da questão é como é o gráfico da aceleração sobre a bolinha. É um gráfico com aceleração constante. Suponhamos que a aceleração seja 2. Então vai ser 2 o tempo todo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Não pode mudar. Por quê? Porque o valor da força não muda. Ah, professor, por que o valor da força não muda? Porque o campo elétrico que gera a força não muda. É um campo elétrico constante. Tudo bem. O que mais? Turma, se a aceleração é constante, todo mundo deve ter estudado isso, né? Que tipo de movimento é esse? Qual movimento tem aceleração constante? É o famosíssimo movimento uniformemente variado daqui. E aí,
eu coloquei todas as equações do movimento uniformemente variado para vocês. Metade da questão já respondi, tá certo? O movimento é uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante. A segunda pergunta da questão será: como é o gráfico da velocidade desse movimento em função do tempo? Pessoas, percebam que eu tenho aqui todas as equações desse tipo de movimento. E a questão que é o gráfico da velocidade, então não é esse, não é esse, só poderia ser um dos dois, né? Só que a velocidade em função do tempo, então a equação é essa. Não pode ser essa daqui, né? Essa equação é a famosíssima equação de Torricelli. Inclusive o nome do meu filhinho, né? O nome do meu filho é Torricelli, em homenagem a Evangelista Torricelli, cuja fórmula é uma homenagem a ele também, né? A equação de Torricelli é muito famosa justamente porque é uma equação que não usa tempo. Então, o gráfico não tem nada a ver com isso. Por exemplo, suponhamos que a questão pedisse: marque o gráfico, olha comigo, do espaço em função do tempo. Então, eu me basearia nessa equação aqui. E percebam que essa equação é a equação do segundo grau, ou seja, o gráfico seria uma parábola. Tudo a ver, né, com as questões que caíram no Enem recentemente, né? Tudo a ver, a ideia era essa. Então, se fosse espaço pelo tempo, eu marcaria uma parábola, mas não é. É velocidade em função do tempo. Então, o aluno, nesse momento, deveria lembrar, pô, movimento uniformemente variado, aceleração constante, velocidade pelo tempo, a função é do primeiro grau, ou seja, o gráfico é uma reta. Para ficar mais legal ainda, está aqui a equação da física, e eu queria que vocês comparassem, lembrem de matemática, que é uma equação, ó, y igual a x mais b. Equação do primeiro grau, não tenho dúvida, o gráfico será uma reta. Então, repetindo, ele quer dois gráficos, aceleração constante e velocidade é uma reta. Ah, professor, será que é uma reta subindo, crescente ou decrescente? Olha o desenho lá em cima. A velocidade era para baixo. E eu sei que a força elétrica vai ser para baixo, ou seja, a favor da velocidade. Com certeza isso vai fazer a velocidade aumentar, né? Uma força a favor da velocidade, então a velocidade vai crescer. Uma reta para cima, questão linda. A cara do Enem, tá aqui a resposta, letra A. Maravilhosa, sensacional. Galerinha, a gente começa agora a entrar num momento um pouco mais difícil da aula e daqui a pouco entraremos num momento muito difícil da aula. Como a aula é aberta, eu já disse aqui antes, eu não sei onde cada um de vocês assistiu a aula, qual livro que vocês estudaram, né? Qualquer aluno do Brasil ou do mundo pode assistir. Então, se a partir desse momento você começa a ter algumas dificuldades, você quer um vídeo, você pode assistir 1000 vezes, né? Você pode repetir o quanto você quiser. Às vezes vale a pena dar uma pausa, dar uma olhadinha no livro e tentar entender novamente. Tudo bem? Lembrando, fora o nosso canal do YouTube, nós temos uma página do Facebook, Carlos André Over, onde tudo que rola no Enem aparece lá. Inclusive, em 2016, um dia antes do Enem de novembro, nós publicamos na página o que seria o tema da redação do Enem. E a mesma coisa aconteceu em dezembro, né? Está lá registrado, inclusive, na página do Facebook. Então, se vocês vão fazer a prova, acompanhem tudo o que rola na nossa página, tudo bem? Não só na nossa página do Facebook, onde acontece muitas notícias, né? Mas aqui no YouTube, onde acontecerão várias aulas, não só de física, mas de todas as matérias. Tudo bem? Beleza? Questão 9. Lembrando, começando a entrar num momentozinho mais fashion da aula. A figura a seguir representa um campo elétrico não uniforme.
uma carga de prova Q+, e 5 pontos quaisquer no interior do campo. Um agente externo ao campo realiza trabalho para levar a carga de prova sem aceleração, desde onde ela se encontra até um dos 5 pontos assinalados. O trabalho maior corresponde ao ponto. Pessoas, alguém vai pegar a carga e vai levá-la da onde ela está agora para outro lugar. A questão quer saber qual deslocamento representaria o maior trabalho. Vamos lá, trabalho, grandeza que mede a quantidade de energia transferida ou transformada devido à aplicação de uma força. Vamos pegar um exemplo mais simples, que não seja de eletricidade. Eu tenho uma caneta aqui e quando eu a levanto, claro que eu realizei trabalho, eu transferi energia para ela. Levantar significa transferir energia potencial gravitacional. Pessoas, eu levantei a caneta, realizei trabalho. Se eu levantasse mais, claro que eu realizaria um trabalho maior. Quanto maior a diferença de altura entre o ponto inicial e o final, maior seria o trabalho que eu realizei, mais energia eu teria transferido. Falando um pouquinho mais bonito, quanto maior a diferença de potencial gravitacional entre os pontos, maior seria o trabalho realizado. Percebam que nesse caso aqui a diferença de potencial gravitacional tem a ver com a altura, né, que eu elevei a caneta. A ideia aqui é bastante parecida, tá? Bem parecida. Acompanha comigo. A carga está aqui. Qual será o maior trabalho de todos? O maior trabalho será que seria para mover a carga da onde ela está para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 5? Pessoas, com base no que eu acabei de explicar, percebam que o maior trabalho de todos seria para deslocar a carga da posição que ela se encontra para o ponto 4. Por quê, professor? Porque o desnível elétrico é maior. Você deslocou a carga uma maior distância ao longo da linha do campo elétrico, da linha de força. Então, esse deslocamento de 1 para 4, fazendo analogia com a caneta que eu usei antes, seria levantar mais a caneta, tá, do que, por exemplo, isso aqui. Então, essa é a ideia. Traduzindo essa ideia para uma linguagem mais técnica, tá? Está escrito aqui, ó, trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial entre os pontos. Então, quanto maior a diferença de potencial entre os pontos, maior seria o trabalho. Foi essa a ideia que eu usei. Outra coisa legal, tá, pessoal? Quanto maior, então, a distância que você percorre ao longo da linha do campo elétrico, essas setinhas que estão desenhadas aí, maior seria a diferença de potencial elétrico, consequentemente, maior seria o trabalho da força elétrica. Percebam que vocês têm um resumo aí na tela, vocês podem copiar se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no vídeo agora e dar um print para ler com calma depois. Tudo bem? Beleza? Vamos em frente. Mais uma questão linda, mais uma vez da UFRN, para ficar mais do que provado, né, que a UFRN, a prova de física da UFRN, era uma prova à frente do seu tempo, né? O que o Enem tenta fazer, a UFRN fazia muito tempo antes. Então, é uma prova muito boa para vocês pegarem questões e treinarem para física, tá certo? Para física, o que eu falei é verdade,
não obrigatoriamente para todas as matérias. Mas tudo bem, questão 10, vamos nessa. Na formação de uma tempestade, ocorre uma separação de cargas elétricas no interior das nuvens, que induzem na superfície da Terra cargas de sinal oposto ao das acumuladas nas partes mais baixas das nuvens. Isso cria uma diferença de potencial elétrico entre essas partes das nuvens e o solo. Nas figuras a seguir, estão esquematizadas diferentes situações do tipo descrito. Pessoas, olhem essas figuras, tá? Você tem uma nuvem, a parte de baixo da nuvem, negativa, e segundo o texto, isso faz o chão ficar positivo. Qual é a grande jogada dessa questão? É que o aluno entenda que nessa história é como se a nuvem fosse uma placa negativa e o chão fosse uma placa positiva. Foi o que eu falei aqui 1 milhão de vezes na aula de hoje. Vai surgir um campo elétrico uniforme aqui no meio. Aqui idem, aqui idem e aqui idem. Nas 4 figuras, nós temos a diferença de potencial entre as placas e também nós temos a distância entre as placas. A distância aqui é 1.500 metros, aqui é 2.100 metros, a DDP é essa, a distância aqui é 1.200 metros, a DDP é essa daqui, e por aí vai. Tudo bem? Essa é a nossa primeira questão de cálculo de verdade. Tudo bem? Em primeira aproximação, as 4 situações podem ser interpretadas como capacitores de placas planas e paralelas. Supondo que o aluno não tivesse se tocado, a questão acabou de dizer assim para você, ó, galera, considera que o campo elétrico é uniforme. É o que está escrito aqui. Estão indicados nas figuras um eixo vertical com medidas de alturas em relação ao solo, traduzindo com as distâncias entre as placas, e a DDP, a diferença de potencial entre, traduzindo, as placas. Tudo bem? Momento importantíssimo da questão. O campo máximo que um capacitor, cujo meio isolante seja o ar, pode suportar sem ocorrer uma descarga entre as placas é... Um momento importantíssimo, tá? Traduzindo. O que é escrito aqui, falando bonito, de novo, você pode dar uma pausa e estudar um pouquinho no livro, mas vamos lá. Está escrito assim, ó, a rigidez dielétrica do ar é... Traduzindo, quando o campo elétrico supera esse número aqui, o ar se torna condutor. Então, nesse momento, é o momento que acontece a descarga elétrica, o raio, numa tempestade. Tudo bem. Supondo que o aluno não tivesse entendido, ó, qualquer campo elétrico maior que esse valor produz um raio. É o que está escrito. Com base nesses dados, é possível afirmar que as situações em que mais provavelmente ocorrerão descargas são... Pessoal, nossa primeira questão de cálculo, tá? E quem é meu aluno escutou isso 1 milhão de vezes. Questão de cálculo, preocupada em dizer que o campo elétrico é uniforme, acabou-se. Você já sabe a solução. Por quê? Claro que isso aqui, pessoal, não é uma aula teórica, né? Quem é meu aluno, quem assistiu a aula, eu mostrei a dedução dessa fórmula. Aqui hoje é só uma aula de exercícios. Então, olha só. Campo elétrico uniforme. Falei isso 1000 vezes. Quando a questão é de cálculo e tem muita preocupação em dizer que o campo elétrico é uniforme, provavelmente a solução é essa. Por quê, professor? Porque essa equação aqui só vale para campo elétrico uniforme. Essa equação diz, ó, que a diferença de potencial
entre dois pontos do campo elétrico uniforme, entre, por exemplo, as duas placas do campo elétrico uniforme, é igual ao produto do campo pela distância. Se eu quisesse falar super, hiper, mega bonitinho, eu diria que a diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme é igual ao produto do campo pela distância entre as superfícies equipotenciais. De novo, caraca, falou grego. Dá uma pausa, pega o livro e vai dar uma estudada. Tudo bem? Beleza. Figura 1. A diferença de potencial está aqui, ó, não sei quantos volts. É a DDP, é a voltagem entre as placas. Está aqui o valor. Distância entre elas, está aqui, ó. 1.500 entre a placa negativa e a placa positiva. Pessoal, só fazer a conta. Fiz a continha, olha o meu resultado, ó. 4 vezes 10 a sexta volts por metro. A questão disse que se o campo elétrico fosse maior do que esse aqui, acontece uma descarga elétrica. Então, olha aqui embaixo, ó. Vai ocorrer a descarga elétrica. Na figura 1, nós teremos um raio. Beleza. Ah, professor, será que na figura 2 vai acontecer? Faz a conta, pessoal. A equação continua sendo a mesma. Figura 2. A DDP agora é 4,2 vezes 10 a 9 volts. Beleza, DDP, está aqui o valor. Ah, qual é a distância entre as placas? 2.100. Passa dividindo, faz a conta. Opa, deu 2. E tinha que ser maior do que 3. Não ocorrerá descarga elétrica. Figura 3, mesma coisa. Pega a DDP, está aqui ela. Pega a distância que é ela. Faz a conta e vê se dá maior do que 3. 3 que eu estou falando, né, pessoal? 3 vezes 10 a sexta. Não, não deu. Não ocorrerá descarga. Figura 4. Pega a DDB, pega a distância, faz a continha. Opa, deu maior do que 3 vezes 10 a sexta. Teremos descarga elétrica. Questão linda. Em qual das figuras ocorrerão descargas elétricas? Ops, eu não botei. Ah, não, botei aqui. Eu não estava enxergando. Então, a resposta aqui é a letra A. 1 e 4. Tudo bem, ok, beleza, questão linda, maravilhosa. Vamos em frente. Galera, vamos agora entrar na parte mais tensa dessa aula, tá? Vou fazer mais 2 questões. Vou colocar no YouTube. E supondo, né, que muita gente assista, curta o vídeo, etc e tal, em breve eu vou lançar aula de exercícios desse mesmo assunto, parte 2. E supondo que vocês também estejam fazendo a parte de vocês, vou fazer isso o ano inteiro, tá? Não só eu, mas como outros professores também. No caso aqui da minha aula, foi uma semana de trabalho. Então, não adianta, né, a nossa equipe aqui trabalhar, porque isso aqui não trabalha uma pessoa, são várias, para construir algo desse tipo, se vocês, alunos, não estiverem usando, né? A gente poderia gastar energia com outra coisa. Vamos entrar agora no momento mais complicado dessa aula, certo? Dessa parte 1. 2 questões de cálculo mais aloprado. E uma coisa que eu fiz nessa parte de cálculo mais aloprado, eu quis usar conceitos que foram usados nas provas do Enem mais recentes, tá? A última questão dessa aula, inclusive, ela tem tudo a ver com a questão do estilingue do Enem 2015. A questão mais errada da prova, quase ninguém no Brasil fez. Se você conseguir entender a última questão da aula de hoje, dessa parte 1, você teria condições de fazer a questão do estilingue 2015, uma questão de movimento composto, uma questão de lançamento oblíquo. Tudo bem?
De novo, não entendeu alguma coisa? Está faltando um pouquinho de conceito para entender? Tem que dar pausa e ir no livro e dar uma estudadinha, tá, pessoal? Quem conseguir entender sem maior dificuldade essas duas questões, de cara, você realmente está num nível diferente aí. Você está no caminho certo para dar uma bombada na prova. Tudo bem? Vamos lá, questão 11. Outra coisa importante antes de continuar. Essas questões que eu reuni aqui nessa aula foram as melhores dúvidas que os alunos vieram tirar comigo ao longo desse ano de 2017. Grande parte dessas questões tem no material do Over, mas se você não é aluno aqui do Over, pessoal, são questões famosas, rapidinho vocês encontrariam no Google. Você poderia pegar um pedacinho do texto, digitar no Google, procurar a questão e criar rapidinho uma lista aí no Word, imprimir para você estudar em casa, tá? Não tem nada fora do normal, não é um trabalho gigantesco. Tudo bem? Legal? Eu não quis colocar o número da questão e a página do material, porque como é uma aula aberta, né, eu achei que ficava mais organizadozinho se eu numerasse pela ordem da aula. Ok? Questão 11. Top, top, top. Tudo bem? Vamos lá. Dois balões iguais, após serem preenchidos com gás hélio, são atritados com um tecido até que cada um adquira uma carga Q. A massa M de cada balão é igual a 20 gramas. Após ligados a um corpo de massa 5 gramas, uma criança percebe que eles flutuam em equilíbrio, como se vê na figura, dado a constante elétrica a questão forneceu. Percebam que a constante elétrica está usando o Newton, né, que é sistema internacional, está usando o metro, que é sistema internacional, e essas massas aqui não estão no sistema internacional. Então, um momento importante da questão será transformar essas massas para quilograma. Ah, professor, como é que eu faço isso? Divide por 1000. Pessoas, dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, se eu quiser, eu poderia botar, a massa do balão é 20 vezes 10 a menos 3. A massa do corpo, 5 vezes 10 a menos 3. Tudo bem, beleza, respira fundo, sem ficar se assustando com besteira, vamos em frente. Ok, letra A, determine o valor da carga Q em Coulomb, ou seja, a carga de cada bolinha dessa, de cada balãozinho desse que está flutuando. Legal. Pô, tá meio assim na cara do gol, né? Que eu vou ter que usar uma geometriazinha para resolver essa questão. Ah, esse lado aqui é 100, essa distância é 120 e tal. Com certeza eu devo usar uma geometriazinha. Até porque a questão pede a carga, né? É fácil perceber que eu vou usar a lei de Coulomb e por aí vai. Tudo bem? Ok? Legal. Percebam que esse vermelhinho fui eu que fiz. Traduzindo, eu desenho um triângulo retângulo aqui, né? Porque triângulo retângulo é bom, porque eu posso usar Pitágoras, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Percebam também que eu já passei as massas para aquilo, ó. Multipliquei por 10 menos 3. Ótimo. Vamos em frente. Pessoas, se isso aqui tudo é 120, esse triângulozinho vermelho que eu desenhei, esse lado aqui seria metade, né? Metade de 120 é 60. Ah, professor, essa hipotenusa é quanto? Já está aqui, ó. Ah, legal, a hipotenusa é 100. Pessoal, bom, vamos supor que alguém tivesse muita dificuldade aqui nesse momento. Para descobrir isso daqui, você usaria Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 100 ao quadrado, é igual a isso aqui ao quadrado, mais x ao quadrado que eu quero descobrir. Tudo bem? Uso o teorema Pitágoras, PIT para os íntimos. Pô, quem é muito, muito, muito íntimo, não precisa nem usar teorema de Pitágoras, né? Porque ele percebe
que isso aqui é o famoso triângulo pitagórico, né? Ele olha para cá e fala assim, ah, 3, legal. 3, opa, 5, opa, 4. Eu tenho o famoso triângulo aqui, ó, 3, 4, 5. Se um lado de um triângulo retângulo é 3 e a hipotenusa é 5, com certeza o outro é 4. Com certeza. Acho assim, professor, calma aí, calma. Não estou entendendo nada. Que diabo você está falando? Eu estou olhando para cá 60 e você está falando 3. Eu estou vendo um 3 aqui, pessoal. Percebam que é 3 vezes 20, 60. Percebam que aqui é 5 vezes 20, 100. Não tenho dúvida. Esse lado aqui é 4 vezes 20. 3, 5, então aqui tem que ser 4. O professor nunca ia pensar nisso na vida. Beleza, então faz a conta normal, usa o teorema de Pitágoras, 100 ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, mais x ao quadrado e descobre. Se for possível entender o que eu falei, seria importante. Acelera muito a solução na hora da prova, mas se não, faz a conta. Tudo bem? Então, ó, esse lado aqui tem que ser 4 vezes 20, 80. Beleza, ótimo. Turma, quem estudou muito, quem fez muito esse tipo de questão, sabe que aqui tem uma tração, ó, tem um fio, né, tração. Aqui, ó, aqui e aqui vai ter uma força elétrica de repulsão, né? E essa tração aqui, com certeza, ela vai ter que ser decomposta, a tração está assim, no famoso Tx e Ty. Então, eu vou precisar de um ângulo. Ah, professor, meu Deus, a questão não deu o ângulo. O que vocês acham que a questão não deu esses valores aqui? Porque ela permite você obter um triângulo retângulo. Porque com esse triângulo, você vai poder, ó, descobrir o seno e cosseno do ângulo que você quiser e resolver a questão. Tudo bem? Então, peguei esse ângulo aqui e vou descobrir o seno e cosseno dele. Professor, por que você escolheu esse ângulo? Por enquanto só teve matemática, né? Não teve física. Porque esse ângulo aqui é igual a esse. Tudo bem? Matemática, obrigatoriamente esse ângulozinho é igual a esse aqui. Ok, vamos em frente. Só matemática por enquanto. Não teve física ainda. Vamos supor, né, que alguém nesse momento pensa assim, pô, será que é uma questão dessa cai no Enem? Pega a questão do estilingue de 2015, que você vai ver se cai ou não. Essa questão aqui é muito boa, porque ela tem muito conceito bom para o Enem, mas a próxima que eu vou fazer parece mais ainda com a do estilingue. Mas tudo bem, vamos com calma. Matemática. Cosseno de um ângulo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha o triângulo. Cateto adjacente, ou seja, o cateto junto ao ângulo. Claro que todo mundo sabe que isso aqui é hipotenusa, né? Tudo bem, o cateto adjacente é 80. A hipotenusa é 100. Tudo bem, 80 por 100. O cosseno é 0,8. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Só uma coisa importante, pessoal, tem galera que fica inventando macete para decorar cosseno e seno. Na boa, só um desabafo aqui meu com vocês. Se o cara precisa de um macete para lembrar a equação do seno e cosseno, é o fim do mundo, né? Aí não precisa se estressar mais com o Enem, porque provavelmente não vai dar certo. São duas equações muito simples, muito usadas o tempo todo. Então, evita, tá, pessoal, ficar esse besterol, senão sua mente não evolui. Você não vai se tornar um grande aluno se para um besterolzinho desse você precisa de um macete para lembrar. Tudo bem? Não façam isso. Pensem que todos vocês são pessoas inteligentes, todos vocês têm capacidade e, consequentemente, vocês têm que aprender coisas bem mais difíceis do que isso. Então, pelas caridades, né? Estudem e aprendam de verdade. Sem Nutella, né? Não seja um aluno Nutella, seja um aluno raiz.
Mas tudo bem, vamos em frente, né? Depois desse desabafo, né? Esse momento aí meio problemático, né? Tudo bem, vamos em frente. Física, uhul, finalmente física, tal. Vamos desenhar todas as forças que atuam nessa bolinha. Mais fácil de todas, peso para baixo, essa ninguém se estressa. Pô, as duas esferas têm carga, né? A mesma carga, consequentemente as duas se repelem. Ótimo, beleza. O que mais? Esse momento é um momento que eu gosto muito da pessoal. Eu acho que todo aluno que estudou sabe que quando se bota um corpo na água, surge uma força empurrando-o para cima chamada empuxo. Só que, turma, o empuxo não existe apenas em líquidos. Existe em fluidos, líquidos ou gases. Então, quando você bota um corpo num fluido, tipo um balãozinho desses aí, vai surgir um empuxo nele para cima. Só esse detalhe teórico, para mim, ó, é algo que já valeria discutir aqui na questão. Claro que a questão tem muitos conceitos além desse, né? A professora está faltando alguma força? Com certeza, né? O corpo está preso num fio, nós teremos uma tração. E essa tração vai ser o estresse da questão, porque percebam que as outras forças estão na vertical e na horizontal, o que facilita resolver. Tudo bem? Pausa para a água. Continuando. Essa tração não está nem na horizontal nem na vertical, consequentemente eu vou fazer a decomposição em Tx e Ty. Tá aí, ó. Vou dividir em Tx e Ty. Percebam, aquele início da matemática inteiro foi porque quando eu descubro o seno e o cosseno desse ângulo, eu sei que esse ângulo é igual a esse. Então acabou-se. Eu acabei de descobrir o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Lindo, né? Pessoas, vou dividir essa força em Tx e Ty. Tem cara que ele quer decorar a fórmula do Tx. De novo, né? Aí vem a nutelagem, né? O cara ele não se esforça para deixar de ser um aluno Nutella. Turma, não decora esse negócio. Tem questões, dependendo do ângulo, que o Tx é cosseno, e tem outras que não. Depende do ângulo que você usa. O que todo mundo deveria entender é, tem uma força, tá aí o desenho. Eu vou fazer a decomposição em Tx e Ty. O Tx é o eixo horizontal, né? O eixo x da matemática, o y é vertical, o y da matemática, né? E aí, professor, como é que eu faço? Sem complicar, tá? Isso aqui não é um macete, isso aqui é matemática. Você vai decompor uma força, a componente que está adjacente ao ângulo, adjacente junta, ela é cosseno, sempre. Então, se o Ty está junto ao ângulo, ele vai ser o valor da resultante vezes o cosseno. De novo, isso não é um macete, isso é matemática. Eu tenho o valor da tração, não, desculpem, não tem a tração, mas eu descobri o cosseno do ângulo, 0,8, então o Ty é 0,8t. A componente que não está junta do ângulo que você escolheu é a componente seno. Então, o Tx é a resultante vezes seno. O seno eu descobri, 0,6. Turma, física, química, matemática, são questões que para o aluno aprender, ele tem que resolver muitas questões. Ninguém aprende isso porque viu uma questão na aula, etc. e tal. Depois que você resolve 1 milhão, você pega uma questão dessa, você vê que a tração estava inclinada, você fala, não, beleza, eu vou decompor em Tx e Ty. Como você vai decompor, você já fez tantas questões que você já sabia que usar o seno e cosseno. Então você fala, não, a questão deu um ângulo, vou procurar um triângulo, tirar um seno e cosseno e resolvo. Fica meio automático, entende? Mas apenas para quem resolveu muitas questões. Eu botei lá no meu Facebook uma piada que bombou, inclusive, no Brasil todo, né? A diferença do aluno Nutella para o aluno raiz. O
O aluno raiz, ele quer aprender física, química e matemática, ele resolve 1 bilhão de questões. O aluno Nutella não, ele não quer resolver questão nenhuma. Ele quer aprender log de matemática sem resolver questão. Ah, não, o professor resolveu 3 na sala, entendi. Não existe isso. A não ser que você fosse um fenômeno da natureza. Mas não existe, tá? Tem que resolver. Ok, depois de mais um desabafo, esses desabafos são importantes, tá, pessoal? Porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam essa matéria, chamada física. Tudo bem, vamos lá. Não é mágica. Vamos lá. Então, olha só, mais um detalhe importante dessa questão, importantíssimo, é o seguinte: você tem um fio ideal, a força, a atração que você tiver numa extremidade dele, obrigatoriamente você vai ter no outro. Então, se eu soubesse que essa atração aqui é 30, beleza, do outro lado é 30. Se o fio é ideal, se não tem massa, nos extremos as forças são iguais. Legal. Ótimo. Beleza. Lembrando, né, se eu fiz o TX aqui, eu já tenho esse TX aqui. Ó. Se eu fiz o TY aqui, já tenho o TY lá. Tudo bem. Vê se todo mundo entende, pessoal. Esse fio aqui, ó, ele vai ter um TY para cima e vai ter um TX para a esquerda. Eu não desenhei, mas claro que esse fio aqui vai ter um TX para a direita e um TY para cima. Percebam, o TX desse fio para lá anula o do outro. Então, isso aí vai ser importante nesse momento. O que eu queria que vocês percebessem é que esse fio gera um TY para cima, esse outro fio gera um TY para cima, então eu vou ter 2 TY para cima, que juntos tem que anular o peso para baixo. Acompanhe a solução comigo, ó. Os 2 TY juntos tem que anular o peso. TY, 0,8T, peso, massa vezes gravidade. 2 vezes 0,8 é 1,6. A massa desse bloquinho está aqui no desenho. Lembrando, eu passei para quilos, ó, quilos. Gravidade, 10. Acabou-se. Fiz as continhas, descobri a tração. Lembrando, pessoal, se eu descobrir a tração aqui, eu tenho a tração lá. E, consequentemente, já posso calcular o TX aqui em cima e o TY aqui embaixo, porque são iguais. Ok? Vamos para cima. Agora tá lindo, né? Agora tá lindo, tudo organizado, porque todas as forças estão ou na horizontal ou na vertical. Agora é maravilhoso. Pessoas, tá aí a bolinha, né? Desenho um pouquinho mais bonito aqui, tá aqui a bolinha. Apaguei o resto do desenho porque é o que interessa. Pô, claro que eu vou resolver parte da questão usando o eixo X e parte usando o eixo Y. Tudo bem, eixo X. Se essa bolinha está parada, a força para a esquerda tem que anular a força para a direita. A força elétrica tem que anular o TX. Força elétrica. Hoje, há pouco tempo, eu mostrei essa fórmula. Não era uma questão de cálculo, mas eu já mostrei porque eu ia usar depois. A famosa lei de Coulomb. A constante elétrica, a questão deu. Cargas. As duas são iguais. Então, ao invés de botar Qzão e Qzinho, eu botei Qzão e Qzão. As duas são iguais. Qzão vezes Qzão, Q ao quadrado. Ótimo. Distância entre as cargas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estava em centímetros, né? Tinha que fazer a conta em metros. Para passar para metro, eu divido por 100. Está aqui, ó, dividido por 100. 120 dividido por 100. A equação é distância ao quadrado. Tx, já sei a fórmula. Já fiz há pouco tempo, 0,6T, e o valor do T eu acabei de calcular. Pessoal, é lindo, né? Fiz as continhas todas aqui, vocês façam com calma em casa. Então, o Q ao quadrado deu igual a isso aqui. Tira a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada do expoente se divide por 2, né? 12 por 2 dá 6, acabou-se. Letra A morreu. Normalmente, uma questão dessa vai fazer outra pergunta. Ah, professor, meu Deus, e como é que eu vou resolver outra pergunta? Com certeza vai ser com essas forças verticais. Se uma das perguntas foi com a horizontal, a outra deve ser com a vertical. Letra B. Determine em newtons o módulo do empuxo
que atua sobre os balões. Pessoal, a ideia é a mesma. Se a bolinha está parada, é porque a força para cima anula as forças para baixo. Tudo bem, vamos em frente. Força para cima, empuxo, tem que ser igual às forças para baixo. Eu acho, pelo menos, eu espero que vocês concordem, que eu escolhi bem as questões. Porque algumas questões teóricas que eu fiz hoje, elas criavam um raciocínio para as contas que eu vou fazer agora. Tudo bem. Peso do balão. Cuidado, não é o peso do corpinho lá de baixo. A massa do corpinho lá de baixo era 5, né? Agora não, é o peso do balão. E a massa do balão é essa daqui, ó. Então cuidado para não botar a massa errada. Tudo bem, peso, massa vezes gravidade, a massa do balão eu tenho, a gravidade a questão deu. TY, já tinha descoberto que era 0,8T. O valor do T, já sei qual é. Façam as contas em casa com calma. Tá aí o resultado do empuxo. Tudo bem? Legal? E agora sim, galera, vamos para a última questão da aula. Lembrando, eu já até escolhi outras questões para uma parte 2 desse assunto. E aí tudo depende de vocês, né? Do engajamento de vocês participando da aula, do número de visualizações, se vocês curtiram ou não, tá? O lance da curtida é um favor que eu peço a vocês. Não estou pedindo um favor para vocês curtirem por curtir. O que eu preciso saber é, foram 300 visualizações. Quantas pessoas curtiram? É um número razoável, significa então que valeu a pena, né? Como eu disse, foi bastante trabalhoso para a gente fazer isso daí. E outra coisa importante, né, pessoal, o número de pessoas também, né? Porque só aqui na escola e no cursinho já tem uma quantidade muito grande de alunos, então só os alunos do cursinho gerariam um número grande de visualizações. Então, se nem os alunos do cursinho estiverem assistindo, aí é o fim do mundo total. Vamos gastar o tempo fazendo outra coisa, né? Jogando videogame e sei lá o quê, né? Tudo bem? Então, por favor, deixem aí as impressões de vocês. Se foi legal, curtam, marquem os amigos, divulguem e etc e tal. Beleza? Eu tenho a disposição de fazer. Espero que vocês também tenham a disposição de estudar. E aí uma coisa junta com a outra e é maravilhoso para todo mundo. Questão 12, questãozinha muito legal, muito linda, tá? De novo, isso vai acontecer bastante na próxima aula, na parte 2, supondo que ela realmente aconteça. Nós teremos outras questões de cálculo que remetem a conceitos que caíram bastante no Enem, nos Enems dos últimos anos. Por exemplo, na próxima aula vai ter algumas de teorema trabalho-energia, etc e tal, que apareceu bastante nos últimos anos. Essa daqui, ela tem o conceito físico que foi usado na questão do estilingue do Enem 2015. Quem for capaz de entender essa questão, faria aquela e vice-versa. Tudo bem? Claro que a história em si não tem nada a ver, mas a física tem. Ok? Vamos lá, questão 12. Em um seletor de cargas, uma partícula de massa m e eletrizada com carga q é abandonada em repouso em um ponto P entre as placas paralelas de um capacitor polarizado com um campo elétrico uniforme. De novo, né, depois de tudo, todo mundo já entendeu, né, que o objetivo é que o aluno perceba que o campo elétrico é uniforme. Legal. A partícula sofre deflexão em sua trajetória devido à ação simultânea do campo gravitacional e do campo elétrico. Bom, depois de tudo, todo mundo já entendeu, né? Se o corpo tem massa, está num campo gravitacional, surge um peso, uma força gravitacional. Se o corpo tem carga, está dentro de um campo elétrico, vai surgir um campo elétrico. E segunda questão, dessa vez, as forças não se anulam, porque elas fazem a partícula sofrer um desvio. Se as forças se anulassem, a partícula estaria em equilíbrio, não haveria desvio nenhum. Se ela tivesse parada, continuaria parada,
E se tivesse em movimento, ficaria com velocidade constante em MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas nessa questão não. As forças não estão se anulando, porque houve um desvio. Tudo bem, ótimo, beleza. Deduza a razão Q sobre M em termos do campo elétrico e das distâncias E e H. Eu costumo dizer que se o Enem obrigasse os alunos responderem quais os conceitos que eles vão usar em cada questão, a maioria dos alunos não sabe. Turma, se o aluno não sabe qual o conceito que você precisa para usar aquela questão, imagina resolver a questão. Então, naquela questão do estilingue, você utiliza o princípio de Galileu. E nessa questão aqui também. Porque naquela questão do estilingue, você tinha um movimento composto. Se não me falha a memória, era um lançamento oblíquo, né? Se não me falha a memória, não me lembro agora se era horizontal ou oblíquo, mas sendo oblíquo ou apenas horizontal, é um movimento composto. Traduzindo, é um movimento que acontece simultaneamente no eixo X e no eixo Y. O cara está se deslocando na horizontal, ao mesmo tempo que ele se desloca na vertical. É um movimento composto. E com base no princípio de Galileu, em um movimento composto, cada um dos movimentos acontece como se os demais não existissem. Então, eu posso calcular o movimento do eixo X sem pensar no Y e vice-versa, como se o outro não existisse. Pessoas, quando eu olho para a figura dessa questão, vem na minha cabeça princípio de Galileu. Por que, professor? Porque a partícula ela foi solta aqui e fez isso. E, de novo, quem estudou bastante, quem resolveu muitas questões, já percebe logo que a solução será dividir o movimento no eixo X e no eixo Y, porque ela sofreu um deslocamento no eixo X, na horizontal, chamado D, ao mesmo tempo que sofreu um deslocamento no eixo Y, na vertical, chamado H, a altura que ela caiu. Turma, são as questões que treinam o olho do aluno para enxergar isso. A maioria dos alunos, ele olha para isso daí e não enxerga nada. Para ele é uma figura completamente sem sentido, ele não vai conseguir resolver. Quem estudou bastante, enxerga, opa, deslocamento no eixo X. Opa, deslocamento no eixo Y. Opa, campo elétrico é eixo X. Então, consequentemente, quem gerou esse deslocamento no eixo X foi uma força elétrica para lá. Já o que fez a partícula descer, eixo Y, opa, olha só, gravidade, opa, foi o peso dela. Então, eixo Y, a força é o peso, o deslocamento é H. Eixo X, o deslocamento é D, e a força vai ser a força elétrica. Acabou-se. O cara vai resolver. Pessoal, quem resolveu muito essas questões, já psicografa a solução dela. Já é automático, já é mecânico. Você, aluno over, por exemplo, questões com esse raciocínio no material de vocês, deve ter umas 50. Inclusive, caíram recentemente no simulado mais algumas. Então, se todo mundo está fazendo o que deveria fazer, aí é só alegria. Se não, é só impossível. Tudo bem? Vamos lá. Vou dividir a conta em duas partes. Princípio de Galileu. Eixo X. No eixo X, a aceleração é elétrica. Por que, professor? Porque no eixo X, o campo é elétrico, né? Vai surgir uma força elétrica, consequentemente, vai gerar uma aceleração elétrica. E essa aceleração é constante. Ou seja, o movimento vai ser uniformemente variável. Professor, como é que você sabe que a aceleração é constante? Uma placa positiva, placa negativa, ou seja, o campo elétrico é uniforme. Se o campo elétrico é uniforme, gera uma força constante. Se a força é constante, vai gerar uma aceleração constante. Eu resolvi uma questão teórica sobre isso hoje. Percebam que todas as questões se encaixam. É lindo, né? Tudo bem.
Força resultante no eixo X, força elétrica. Força resultante no eixo X, segundo a lei de Newton. Massa vezes a aceleração do eixo X. Força elétrica, que vezes é? Percebam que eu resolvi uma questão teórica usando isso hoje, mas agora é cálculo. Então, tudo bem, a aceleração do eixo X passa dividindo, está aqui ela. Pessoas, quem resolveu muito, 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 já decorou essa resposta. Porque nesse tipo de questão isso acontece tanto, que o cara fala assim, professor, já sei. Já que a aceleração é elétrica, vai dar quem, né? Q vezes E sobre M. De tanto fazer, já é automático. Tudo bem. Ótimo. Turma, se o movimento é uniformemente variado, você vai ter que escolher uma dessas equações. Você escolhe de acordo com as necessidades. Tipo, tudo bem, professor, eu posso fazer as contas do eixo X, independentemente do eixo Y, beleza. Mas será que existe alguma coisa em comum entre eles? Com certeza. Quando o cara faz isso aqui, quando ele se move no eixo X junto com o eixo Y, o que existe de comum nos dois eixos é o tempo de duração do movimento. Quando o movimento acaba, esse movimento aconteceu no mesmo tempo desse. Opa, eu estou fazendo a conta do eixo X, daqui a pouco eu vou para o Y. A inteligência manda escolher uma equação que tenha tempo. Porque eu vou pegar o tempo do eixo X e jogar para o Y. De novo, quem resolveu muito essas questões sempre é igual. O cara não pensa mais. Ele pensa na primeira, na oitava, na décima, depois de 20, ele já vai direto. Tudo bem, então com certeza não vai ser Torricelli, porque Torricelli não usa tempo. É uma dessas. E aí, professor, qual que você escolhe? Bom, vamos lá, né? Percebam que a questão me deu o deslocamento no eixo X. Posição final. Se eu passar a inicial para o outro lado, fica posição final, mas a inicial, ou seja, fica ΔS. A questão me deu o ΔS do eixo X. Se não me falha a memória, chamou de D. E é isso que eu vou usar, então, para resolver a questão. Continuando, ó. Deslocamento no eixo X. Pessoal, isso aqui, tá? É essa equação. Você passou o S0 para o outro lado, o S menos S0 é o ΔS. Deslocamento no eixo X. Isso aqui é a fórmula, né? Velocidade inicial do eixo X vezes tempo, mais AT2 sobre 2. Turma, a questão diz que no início o corpo estava parado. Velocidade inicial, 0. Aceleração do eixo X é elétrica. Eu descobri o valor dela, tá aqui. Q vezes E sobre M. Tempo ao quadrado sobre 2. Fiz as continhas, tiro o valor do tempo. Não tenho dúvida, agora eu vou fazer a conta do eixo X, daqui a pouco eu vou pegar esse tempo, jogar lá e vou acabar a questão. Desculpa, eixo Y, agora eu vou para o eixo Y, daqui a pouco eu vou pegar esse tempo, jogar lá e vou acabar a questão. Eixo Y. A aceleração também é constante, chama-se gravidade. Então, de novo, o movimento é uniformemente variado. Eu teria que escolher uma equação lá, uma daquelas que eu mostrei há pouco tempo, e claro que é a mesma, né? Porque a questão me deu a velocidade inicial, que é 0, a aceleração, dessa vez eu não preciso calcular, porque é a gravidade, e o deslocamento no eixo Y eu tenho, que é H, é a altura. Tudo bem? Ótimo. É lindo. Deslocamento no eixo Y, altura. Velocidade inicial no eixo Y, 0. Aceleração, gravidade, tempo ao quadrado, essa coisa meiga aqui. Acabou esse, pessoal. Fiz as continhas finais que a questão queria. Espero ter ajudado vocês. Lembrando, foi legal? Curte. Quer assistir mais vídeos? Ajuda a compartilhar, divulga para os amigos, assina o canal, tá certo? Não esqueçam também de curtir o meu Facebook, Carlos André Over. Muitas informações do Enem rolam lá. E, dentre as informações, muitas antecipações de tendência, né? Qual vai ser a redação, como é que vai ser a prova e por aí vai. Beleza? Valeu, galera.
Deu trabalho, mas eu acho que ficou legal. Pelo menos eu fiz o melhor que eu podia fazer. Valeu. Espero que vocês assistam e que aconteçam outros eventos como esse. Beijo do gordo. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.